Olá pessoal, espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje é sobre planejamento de aposentadoria, mas eu vou gravar ele de uma forma diferente, porque muita gente tem dificuldade de entender o planejamento. E nada melhor do que eu demonstrar um caso pronto de uma cliente do escritório, passo a passo, como é feito esse planejamento. Bom, o planejamento de aposentadoria, ele consiste em um trabalho onde a gente vai determinar o momento ideal para entrar com o pedido de aposentadoria, buscando o melhor benefício no menor espaço de tempo e, quando possível, corrigindo eventuais problemas em documentação com antecedência, para evitar qualquer tipo de atraso e, naturalmente, prejuízo numa aposentadoria que tanto todo mundo deseja. Bom, pessoal, esse daqui é exatamente o planejamento de aposentadoria que eu vou mostrar para vocês. Vejam que o planejamento ele é um laudo, onde no começo dessa apresentação a gente costuma fazer uma qualificação dos dados da pessoa. No começo, como nome, data de nascimento, a idade. No caso, esse daqui é de uma mulher. A forma como é feita a contribuição, as últimas contribuições, isso é muito importante para o planejamento. O último recolhimento que ela teve, no caso como facultativo. O tipo de aposentadoria que ela está pretendendo. Quanto tempo de contribuição essa mulher já tem. Se ela tem casos, contribuição com tempo especial, quanto tempo de especial ela já tem. Isso é importantíssimo e vocês vão ver um pouco mais para frente. O tempo total que a gente já conseguiu apurar, no caso, esse é um planejamento super recente, feito agora aí nos últimos dias. E aqui um ponto importante, o propósito desse trabalho. Cada planejamento ele tem uma situação e uma condição diferente. Especificamente nesse caso, ele é de uma mulher que já deu entrada na aposentadoria antes de ser aprovada a reforma da Previdência e saiu o benefício. Agora ela está em dúvida se ela deve aceitar aquele pedido que ela fez ou se ela deve continuar recolhendo e fazer uma nova entrada pleiteando um benefício mais vantajoso. O resultado vocês vão ver já já. Seguindo aqui no planejamento, eu costumo fazer um relatório do caso. E é nesse relatório onde a gente vai conseguir identificar possíveis problemas com a documentação. É muito comum as pessoas darem entrada no INSS e sem fazer uma análise e o INSS indeferir a aposentadoria ou fazer uma série de exigências por conta de documentos que precisam ter algum tipo de correção. Então, nesse relatório inicial, eu costumo verificar todos os documentos da pessoa e aí com isso eu consigo já precaver e já solicitar eventuais correções. É importantíssimo, eu sempre coloco aqui que tem que ser guardado as carteiras de trabalho, se tiver termo de rescisão de contrato de trabalho. É fundamental aqueles que contribuem com os carnês, guardarem os carnês, mesmo nessa nova era digital, porque infelizmente acaba tendo alguma divergência, o INSS exige os comprovantes e se a pessoa não tiver, não entra no tempo. Então aqui seguindo, na linha do planejamento, por ser uma pessoa que tem tempo especial, a gente faz uma análise dos PPPs. E todo mundo que tem tempo especial precisa solicitar esses documentos e é sempre ideal que solicite logo após a saída do trabalho, para que não deixe para depois. Porque imagine só, se você trabalhou numa empresa nos anos 90, vai se aposentar agora, mas essa empresa fechou e você não tem o PPP. Vai dar um trabalhão para conseguir comprovar esse tempo seu como tempo especial. Então aqui no caso a gente faz uma análise, especificamente nesse caso, essa mulher ela trabalhou em várias empresas, todas com o tempo especial. Então a gente vai pontuando aqui as empresas, o tipo de insalubridade que a pessoa teve, no caso foi um ruído, especificamente aqui, se já foi enquadrado ou não, porque ela já deu entrada na aposentadoria. Para as pessoas que ainda não entraram com o pedido, a gente vai demonstrar
o que o INSS vai aceitar e o que o INSS vai negar, porque muitos casos onde tem tempo especial, o INSS costuma rejeitar e aí é preciso entrar com um processo judicial para ter esse tempo comprovado. A gente vai seguindo aqui nessa análise, seguindo em todos os vínculos que ela teve. Aqui teve uma outra siderúrgica que ela trabalhou. E no PPP, a gente costuma corrigir pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no momento da concessão. Como o PPP ele é muito complexo e tem mudanças de tempos em tempos, é muito comum pegar um que esteja desatualizado, que tenha sido feito, por exemplo, uma metodologia de ruído diferente da que era usada na época, e isso é um fator determinante para ser concedido ou rejeitado. Então, seguindo aqui na linha, a gente tem, especificamente nesses casos, diversas metalúrgicas, mineração. Ela trabalhou em bastante empresa e é importante, como eu disse, solicitar a análise aí de cada um desses casos e ter o PPP com antecedência. Até que a gente chega aqui numa situação onde a gente verifica quais os PPPs que vão ser enquadrados, no caso, quais os que já foram enquadrados como tempo especial e os que não foram. E o porquê que eles não foram? Porque a gente vai ter que pedir aí ou uma retificação desses PPPs para a empresa ou entrar com um pedido de revisão ou recurso no INSS, a depender aí de cada caso que o planejamento vai esclarecer. Seguindo aqui na linha do planejamento, a aposentadoria, coloco como item, o terceiro item do planejamento. Hoje em dia, é fundamental as pessoas terem uma compreensão de como vai se dar ou como se deu a aposentadoria delas. Por que isso é importante? A gente está vendo aí uma série de mudanças, reformas atrás de reformas, e isso gera dúvida nas pessoas. E quando gera dúvidas, as pessoas acabam conversando entre si e aquela possível verdade acaba se tornando uma verdade absoluta, quando muitas vezes não é. Eu quero dizer o seguinte, quando a gente faz um planejamento e a gente demonstra que a melhor aposentadoria para a pessoa é aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, a gente demonstra exatamente como se dá essa aposentadoria por tempo de contribuição, como é feito o cálculo dela, como é feito, quais são os requisitos dela, tudo que vai fazer com que a pessoa tenha consciência da forma como ela está se aposentando. E com isso ela ter segurança na opção que ela escolheu e quando ela for, ou se ela for contestada, ela ter conhecimento para poder dizer que foi sim a melhor aposentadoria para o momento. Seguindo aqui com os vínculos, a gente faz uma análise dos vínculos, porque além do PPP, que é o tempo especial, tem muitas pessoas que não têm essa atividade, mas tem vínculos que estão com algum problema. É muito comum a pessoa ter trabalhado numa empresa e a empresa não ter dado a baixa no sistema do INSS. Tem a baixa na carteira, mas no sistema do INSS não consta essa baixa. Para o INSS, esse tempo ele não entra. E isso é muito grave, principalmente em momentos, em época, onde a concessão da aposentadoria tem sido de forma automática. E aí até faço aqui uma pausa para falar que muitas aposentadorias elas estão sendo concedidas, mas de forma equivocada, com um valor menor do que aquele que deveria ser pago. Por quê? Salários não entraram, vínculos não foram reconhecidos, mas o tempo mínimo foi aceito e o benefício com isso foi concedido. Então é fundamental as pessoas que não tiveram aí uma assessoria para fazer o requerimento da aposentadoria, que façam uma análise para verificar se ela foi de fato feita da forma correta. Porque aquilo que o INSS coloca não é uma verdade absoluta. Bom, seguindo aqui a gente vindo com os vínculos, a gente analisa todos os vínculos que a pessoa teve, aqui foram diversos vínculos, e aí a gente vem aqui para uma parte que é bem interessante. E é aqui
que a pessoa vai conseguir enxergar qual é a melhor aposentadoria para ela. São as simulações. A depender aí do caso, a gente consegue fazer simulações e projeção futura de recolhimento. Para quem é facultativo, para quem é autônomo, a gente consegue aí adequar os recolhimentos para serem feitos para buscar um melhor valor de aposentadoria. Ou então reduzir o recolhimento porque não vai afetar o valor da aposentadoria ser pleiteada. Tem muita gente aí que está recolhendo sobre 2 salários, por exemplo, achando que vai se aposentar com 2 salários, quando chega o momento da aposentadoria, aposenta com 1. Por quê? Porque esquece que o cálculo da aposentadoria tem alguns redutores. E por isso é importante fazer essas simulações e essas projeções aí de recolhimento. Então aqui a gente faz essas simulações. Aqui, especificamente nesse caso, como ela já deu entrada em abril de 2019, o benefício dela ficaria em torno de R$ 4.071. Como ela já tem o direito adquirido, que já até foi reconhecido pelo próprio INSS, se ela der entrada numa nova aposentadoria agora, em maio, a diferença no benefício fica pouco menos de R$ 200. E se ela quiser buscar uma aposentadoria mais vantajosa, ela só conseguiria se aposentar em novembro de 2022. Ela teria aí que pagar um valor de R$ 1.220 por mês de contribuição. Isso totalizaria um valor de R$ 35 mil, mas ela teria aí um benefício de R$ 5.240. A princípio, parece ser vantajoso, mas vamos lá. Seguindo aqui. Eu gosto de trazer esse gráfico aqui para deixar mais claro o tipo de aposentadoria que ela deve escolher. Quando a gente fala em aposentadoria, a gente sempre tem que pensar a longo prazo. Por quê? Normalmente, quando as pessoas estão se aposentando, elas ainda estão na ativa. Mas e daí 5, 10, 15, 20 anos como aposentada? Como vai estar a rentabilidade da família dessa pessoa, as rendas dela? Será que ela ainda vai estar trabalhando? Ou será que ela vai depender só de uma aposentadoria? É por isso que eu sempre recomendo que se busque a aposentadoria mais vantajosa quando possível. Porque daqui a 10, 15, 20 anos vai ser o momento em que a pessoa mais vai precisar e naturalmente a aposentadoria vai perdendo o poder de compra a cada ano. E aí é o momento em que ela vai estar com um valor menor. Portanto, é importante essa análise caso a caso. Aqui, por exemplo, se ela optar por manter a aposentadoria que ela deu entrada lá em abril de 2019, a rentabilidade dos benefícios dela, os benefícios recebidos e acumulados, totalizariam R$1.058.000. Se for a opção número 2, daqui a 15 anos, R$1.042.000. E se for a opção número 3, R$1.080.000. Notem que não é uma diferença significativa, tá? Então, para ela, nesse momento, é mais importante sacar o benefício que ela já deu entrada. Ele sim é um benefício mais vantajoso. E aí, seguindo aqui com a análise do laudo do planejamento de aposentadoria, a gente tem, nesse caso, uma situação. Como ela tem diversos PPPs, alguns não foram aceitos pelo INSS, qual é o caminho? A gente viu, e a gente analisou, e a gente colocou aqui no laudo, que se ela conseguir retificar alguns desses PPPs e optando pela aposentadoria número 1, ela teria uma rentabilidade maior ainda. Ou seja, ela aceita aquela aposentadoria e aí entra com um pedido de revisão dos PPPs. Com isso, aquele benefício de abril de 2019 vai passar a ser de R$ 4.300, uma diferença significativa mensal e bastante significativa ao longo da vida que ela tem para receber de aposentadoria. Vejam aqui no próprio gráfico, repetindo aqui,
O benefício dela, se ela optar pela aposentadoria que ela já deu entrada, passaria a ter em 15 anos uma rentabilidade de R$1.121.000. Ou seja, mais de R$100.000 aí, quase R$100.000 de diferença. É bastante significativo. Seguindo aqui ainda com o laudo do planejamento, a gente chega já na parte da conclusão. A conclusão, eu não costumo falar para a pessoa faça assim ou faça dessa forma. Por quê? Como eu disse no início do planejamento, cada um tem uma situação e uma condição diferente. Eu tenho, por exemplo, um metalúrgico do ABC que ele chegou no escritório para fazer o planejamento de aposentadoria. A gente demonstrou que se ele trabalhasse mais 5 anos, a aposentadoria dele seria bem diferente, seria um valor bem maior, quase que o dobro daquilo que ele receberia se ele desse entrada naquele momento. Mas para ele, estar aposentado naquele momento era o mais importante, porque o filho dele tinha acabado de entrar na faculdade. E eu falei para ele que optar por aquela aposentadoria menor não está errado, porque é uma necessidade e não está errado porque se ele tiver a consciência da opção que ele está escolhendo e sabendo que no futuro essa aposentadoria vai ter uma rentabilidade menor, ela vai perdendo o poder de compra, ele deve sim aceitar, porque naquele momento é mais importante para ele. Agora, se a pessoa tem a opção de buscar uma aposentadoria mais vantajosa, ela deve sim pensar nesse benefício, principalmente pensando a longo prazo, que é o momento onde a gente mais vai precisar de renda. Bom, por esse vídeo era isso. Eu espero ter ajudado. Quem tiver alguma dúvida, é só escrever.